Pessoal, boa noite. Professor Rafael aqui para mais uma aulinha de ciências, né? Nós vamos começar hoje, né, falando sobre... Na verdade, nós vamos começar, né? A gente vai continuar na aula passada. A gente já estava falando sobre os ecossistemas, sobre os biomas, né? E o nosso capítulo do nosso livro ele fala exatamente sobre isso, né? Como é a natureza no Brasil, o que são biomas, né? Eu já perguntei a vocês, vocês já responderam até exercícios sobre isso. Aqui nesse começo do nosso capítulo nós temos algumas imagens, né, pinturas, né, de paisagens, né, naturais, né, de biomas. Veja aqui mais uma vez, né, continuando aqui, nós temos outra paisagem aqui de uma terra devastada, né. Então ele pergunta, qual a diferença você consegue perceber entre as imagens A e B? Na sua opinião, o que você pode ser a mensagem que o pesquisador Woodhouse quis passar com a leitura da obra de Vincent van Gogh? No Brasil, as paisagens naturais podem ser muito diferentes. Como é a paisagem da região onde você mora, que é a Caatinga, né, gente? A gente já viu na aula passada. Com 2 As, Caatinga. Né? Na sua opinião, é possível que o ser humano viva na Terra sem modificar as paisagens naturais? E por quê? Né? É muito complicado do ser humano conseguir sobreviver num local sem modificar suas paisagens, né? Ele vai querer modificar, ele vai querer, né, ter espaço para plantar, ele vai querer ter espaço para viver, ele vai modificar os rios, né? Ele vai sujar, ele vai sempre de alguma forma modificar a paisagem que ele vive, né? Então nós vimos que no Brasil nós temos vários biomas, né? Nós temos, na verdade, 6 biomas diferentes no Brasil, né? Cada região brasileira tem um ou mais biomas, né, neles. Então, a gente viu no videozinho da aula passada quais são esses biomas e eu pedi para vocês darem mais um gás para explicar sobre a Caatinga, que é o nosso bioma local, né? Vejam só que interessante essas duas imagens aqui, na página 49. Aqui nós vemos a imagem, né, do mapa do nosso Brasil e a separação de cada bioma. Vamos lá, primeiro da bioma da Amazônia, né, que é esse maior, que pega toda a região norte, né, a Mata Atlântica, que é esse aqui que pega, né, a região sudeste e um pouco da região sul, né, que é mais costeiro, mais voltado para o mar, o Cerrado, que é a região centro e centro-oeste, né? O Pantanal, que está localizado aqui bem nesse cantinho na barriguinha do Brasil aqui, né? Já saindo, né, para outros países aqui, né? O Pantanal, a Caatinga, que é do nosso nordestezão aqui, né? Grande parte aqui, e os Pampas, né, que estão lá no sul do Brasil, naquele sulzão lá, fazendo divisa também com os outros países da América Latina. E nesse outro aqui mostra as áreas desmatadas, né, e vemos que a Mata Atlântica ela foi muito desmatada, né, ela tem a parte que está mais vermelha aqui é dela, e que nessa parte vermelha já passa para o lado norte, né, do Brasil. Vemos aqui também muito do parte do Nordeste desmatado também. Então, é muito preocupante você ver tanta desmatação, né, desmatamento no nosso Brasil. Né, principalmente a Mata Atlântica, que ela é hoje, a Mata Atlântica, né, que é esse local aqui onde pega Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, ela é uma mata protegida. Você não pode fazer plantações nesses locais, por causa que já foi tão desmatado que ela corre risco de extinção. A Amazônia, né, que é o bioma da nossa região norte, né, ou floresta amazônica, né, Amazônia, floresta amazônica, é o maior bioma brasileiro, ocupa os estados do norte, nordeste, centro-oeste, isso aqui a gente já viu no videozinho anterior, né, mas é bom deixar claro que ele é o maior bioma, que tem mais diversidade, tem animais e plantas lá que nunca foram nem descobertos ainda, e alguns já foram até extintos, né. Então, é o maior bioma do nosso país, é o bioma do norte, bioma Amazônia, da Amazônia. O bioma do Cerrado, que é o segundo maior bioma, né, que nós temos no Brasil, né, ele está nos estados do centro-oeste, né, como nós vemos aqui no mapinha. O clima geralmente é quente, né, então, temperaturas geralmente de 23 até os 30 e poucos graus, né. Um pouco parecido com o nosso, né? Só que um pouco mais seco, né, do que o nosso. A vegetação do cerrado ela difere
de um lugar para outro. Em alguns locais predominam árvores altas e próximas umas das outras, em outros predominam arbustos e árvores menores. Então, nós vemos aí a onça pintada, nós vemos o lobo-guará, nós vemos vários desses animais, né, o tamanduá, né, nessa região do Cerrado. Bom, pessoal, vocês vão agora responder esses exercícios da página 54, ok? Identifique no mapa dos biomas brasileiros o estado onde você vive, depois responda as questões a seguir. Então, aqui o estado que a gente vive é o Ceará, bem aqui, né, gente? Espero que todos tenham visto isso aí, né? É bem óbvio, nós vivemos aqui no Ceará. Qual é o nosso bioma? Vocês vão olhar aqui, né, nessa listazinha aqui, qual é o bioma que está no nosso estado, né? E a partir dele, né, vocês vão responder: que biomas existem no estado que você vive? Que biomas existem aqui? Aquela aqui na lista. Qual é o estado de preservação do seu bioma original? Pouco devastado ou muito devastado? Vocês acham que aqui está muito devastado pela área desmatada vermelha ou pouco devastado? Imagine que você estivesse fazendo uma viagem de carro cruzando o país de norte a sul e as áreas naturais estivessem preservadas. Você acha que conseguiria perceber claramente quando um bioma acaba e outro começa? Explique. Aí vai ser da opinião de vocês. Se vocês acham que poderiam perceber ou não. Se vocês acham que a mudança de vegetação seria óbvia, de animais, de clima, né? Vocês vão dizer isso aí. Cite ao menos duas atividades humanas que ameaçam tanto a Amazônia como o Cerrado. Depois, proponham como os problemas causados por essas atividades poderiam ser reduzidos ou impedidos. Quais são as atividades humanas que podem ameaçar tanto a Amazônia como o Cerrado, esses dois locais? Né? Quais são essas atividades? Seria a agropecuária? Seria as queimadas? Né? Seria a caça? Então vocês podem falar aí. Quarta questão. Reescreva as afirmativas e associe corretamente cada uma delas, escrevendo A quando se referir à Amazônia e C ao Cerrado. Então vocês vão escrever, por exemplo, letra A, ocupa a maior parte da região norte do Brasil. Então vocês vão escrever quem é que ocupa a maior parte da região norte do Brasil. Sabemos que é a Amazônia. Então você vai escrever a Amazônia ocupa a maior parte da região norte do Brasil. Ocupa a região central do país. Qual é? Aí vocês vão escrever da mesma forma. O Cerrado ocupa a região da mesma forma com as outras questões, ok, pessoal? Respondam essas questões no caderno de vocês e me enviem a resposta. Não precisam copiar isso aqui, só responder, ok? Por hoje é só, pessoal. Uma boa tarde a todos e mãos à obra.